Oi, meu nome é Isabela. Eu vou explicar para você como utilizar essa planilha para controle de custo, gasto, lucro da sua empresa de rede de proteção. Ela foi criada justamente para auxiliar melhor quem trabalha nessa área, né, de instalador. E aqui você vai conseguir saber quanto que você está gastando de material, colocando uma meta para ter um salário mensalmente, saber quanto que você gasta de combustível, quanto você anda com seu veículo em quilometragem ao mês, e assim você consegue ter um controle melhor, né, e separar esses valores para cada finalidade. Então, começando aqui, a primeira coluna nós cadastramos o material básico que o instalador de rede de proteção possui, né? Utiliza, que seria gancho, bucha, cordinha e a rede. O gancho nós sabemos que vem em pacotes, né? Geralmente é um pacote com 100 unidades, então a gente colocou aqui a quantidade. A bucha, tem lugares que vem com 5.000, tem lugares que vem com 1.000, tem lugares que vem com 500, então você cadastra aqui de acordo com a sua localidade e a forma que você compra. A cordinha cadastramos aqui por metro e a rede também por metro, né? E aqui os valores que paga de acordo com a quantidade que compra. Então, o gancho nós compramos 100 unidades de gancho, um pacote, né, com 100 unidades por R$ 22. Então, aqui a gente tem o preço unitário. Automaticamente, quando você preenche aqui o começo, o preço unitário ele varia, ele vai mudar. Por exemplo, se você paga 100 ganchos, um pacote com 100 ganchos, R$ 30, aqui o preço unitário ele já vai para 30 centavos a unidade do gancho, tá bom? E assim todos esses outros materiais que está cadastrado. A bucha, a mesma coisa, a cordinha. Aqui a rede a gente cadastrou uma rede que ela tem 17 metros linear por 33 gomos de altura. Então, pago esse valor de R$ 270, onde o metro aqui automaticamente, né, vai para R$ 15,88. Se por acaso você compra um fardo inteiro, ou meio fardo, você coloca aqui a quantidade, né, dele linear e o valor que você paga, e aqui vai aparecer o preço do metro. Aqui do lado, nós deixamos um campo para você, por exemplo, receber um pedido de orçamento. Aqui você consegue cadastrar não, colocar, né, o, a quantidade de janela ou sacada, ou as medidas de cada uma, e saber quanto que você vai gastar de material. Então, por exemplo, eu tenho uma sacada para fazer de 4,5 metros por 2,20. Então, aqui ele já altera automaticamente a quantidade de gancho, bucha, a metragem de rede e cordinha que eu vou precisar. E na parte de baixo a mesma coisa. Se eu tenho 3 janelas para fazer de 1,20 por 1,20, ele já me dá a quantidade de gancho, bucha, metragem da rede e a cordinha também que eu vou precisar para realizar essa instalação. Se por acaso você não tiver a sacada, né, só tirar daqui e aí vai ficar só as medidas da janela, a quantidade, né, de material que você vai precisar. Isso é bom também
para quando você sair para fazer a instalação, já saber a quantidade de material que você vai precisar ter, para não correr o risco de chegar no local e você não ter a quantidade suficiente. E aí, conforme eu falei, aqui, de acordo com o que nós cadastramos, os valores que a gente paga no material, aqui ele me dá a quantidade e aqui é o valor gasto total de material. Lembrando que há materiais que nós colocamos como variáveis, né? Que seria broca, tesoura, isqueiro, tem gente que utiliza silicone também. Esses materiais não é comprado diariamente, às vezes nem junto com o material da rede, que seria bucha, gancho e etc. Então a gente considera como um gasto variável. Nesse caso, a gente cadastrou aqui na fórmula do gasto de material uma variável de R$ 15. Então, cada orçamento que você colocar aqui vai ter incluso o gasto do material, que seria esses que a gente cadastrou aqui ao lado, mais R$ 15 de variáveis, que seria isqueiro, tesoura, broca, etc, né? Massinha, massa corrida para tampar algum furo que fez e não pegou bem o gancho. Então, está tudo incluso no gasto do material. Aqui abaixo, colocando o valor que você pretende fazer o serviço, que às vezes a pessoa acaba jogando um valor aleatório, achando que está lucrando, né? E às vezes não está lucrando, está saindo no prejuízo. Então vamos supor que aqui nessas 3 janelas que a gente colocou, a gente vai cobrar R$ 300 para fazer a instalação. Então, de acordo com o valor que eu coloco aqui do serviço, né, vai alterar aqui no valor do meu salário. Aqui a gente não deixou um valor específico do serviço, porque isso varia muito de localização, se você tem funcionários ou você trabalha só. Então, isso é particular de cada um. Então, a gente deixou aqui um campo que você coloca o valor que você acha que deveria cobrar e você consegue, a partir dele, ter uma noção de quanto você vai ter de salário, né? O salário seria realmente o seu salário, não é o lucro da empresa, não é para material, é o seu salário, tá? Então vamos supor que aqui nas 3 janelas você pensa, ah não, vou cobrar R$ 200 para fazer 3 janelas, aí seu salário já diminui, porque você vai ter R$ 58, quase 59 de gasto de material que você vai precisar repor, e o seu salário vai ser R$ 61,98. Outra questão importante, quando for fazer um orçamento, você ter a real localização do local da instalação. Você colocando no Google Maps, você vai conseguir ter a distância, né, da onde você está para poder realizar essa instalação. Então, vamos supor que seja uma distância de 40 quilômetros. Aqui ao lado, nós deixamos também para preenchimento seu o valor que você paga no combustível, né? Vamos supor que aqui está 5,29 o litro da gasolina. Aqui a gente coloca a quilometragem e aqui já vai me dar o valor de combustível, né? Que eu vou também gastar de combustível. Na quilometragem a gente cadastrou já ida e volta, então seria aquilo 40 para ir e 40 para voltar. O veículo que está cadastrado aqui, ele é um Celta, então é um carro econômico que faz 13 quilômetros por litro. Então pode ver aqui, ó, que clicando no valor aqui do combustível, aqui em cima, antes do parênteses, tem o valor 13, né? Que seria, no caso, o que a gente cadastrou, que seria 13,98
km por litro. Vamos supor que o seu veículo faz 10, é só mudar aqui somente essa última numeração antes do parêntese, depois da barra e da enter, que aí ele já altera aqui o valor, tá? Mas se não for o caso, vocês deixam 13 mesmo. Se você tiver um Celta, já está cadastrado já no Celta. Se por acaso você for almoçar por mais que uma instalação, né, no dia, e você for almoçar em algum lugar no caminho, você coloca aqui o valor que você vai tirar para almoçar. Porém, se você, como eu falei, se tiver mais que uma instalação, por exemplo, 3 num dia, e entre elas você para almoçar, você vai colocar o valor do almoço só em um orçamento aqui. Ou você divide por 3, né, para não descontar, por exemplo, 25 você tirou para almoçar, e aí descontar 25 de cada serviço daquele dia, tá? Você almoçou só uma vez, então deixa só em um ou divide esse valor pela quantidade de instalação do dia. Então, se você não almoçou, não vai almoçar, então deixa 100 mesmo, tá? Outra coisa importante é o lucro da empresa. O lucro, você pode utilizar ele para participar de algum local, feira que vai ter divulgação. Com esse lucro você pode renovar algum equipamento, algum equipamento que seria uma novidade, né, no ramo, um investimento para a empresa, tá? Até mesmo em divulgação, criar site, contratar algum especialista em redes sociais, alguma coisa do tipo para divulgação, para crescimento da empresa. Então, a gente colocou aqui como 10% de cada serviço vai ser retirado para lucro da empresa. Então, como a gente colocou aqui R$ 200 o serviço, então vai separar R$ 20 de lucro para a empresa, tá? Então, vamos supor 350, ele já me dá aqui, ó, R$ 35 de lucro para a empresa, tá bom? Isso vai variar de acordo com o valor que você vai realizar o serviço. Pedágio, se você vai fazer um trajeto que tem pedágio, você cadastra aqui, coloca já a ida e a volta, tá? Se for no caso de fazer mais que uma instalação e na ida você tem pedágio, na volta não, então você só coloca a ida, tá bom? É realmente colocar aqui os seus gastos para realizar a instalação e você saber exatamente qual é o valor do seu salário daquele serviço. Então, vamos supor que você utilizou o Rodoanel, que é 2,20 o pedágio. Então, 2,20 para ir, 2,20 para voltar. Você coloca aqui 4,40, que aí já vai descontar do seu salário, tá? Manutenção do veículo também é algo essencial, porém, é de acordo com o que você achar necessário, né? Aqui a gente não colocou uma fórmula específica, uma porcentagem, aqui fica a critério seu, mas é algo importante. Se, por exemplo, você deixar R$ 10 de cada instalação separada para manutenção do veículo, é bom, né? Para você poder realizar as manutenções em dia e se por acaso acontecer algo de imprevisto com o carro, você tem ali uma reserva que você consegue fazer o reparo e não ficar sem saber de onde que você vai tirar. A taxa de cartão, quem utiliza maquininhas de cartão, sabe que para tanto débito, crédito, tem uma variável grande, né? Uma porcentagem diferente. Então,
Cada maquininha de cartão tem lá a sua plataforma, onde você consegue ver, passou o cartão no débito, você consegue já ver o valor que você vai receber, que vai estar disponível para saque. Então, você pega o valor do serviço que você passou, por exemplo, 350, e passou no débito, aí o valor lá que ficou foi 345, né? Descontou R$ 5 da taxa, então você coloca aqui que houve desconto de R$ 5 da taxa, tá bom? Só para ter real controle do valor que se tem de gasto, de lucro, e assim fica melhor para você visualizar essas informações. Então, recapitulando aqui, a gente fez, cadastrou os materiais que utiliza, né, o preço desses materiais. Aqui você coloca, né, o que você vai fazer, realizar a instalação. Você consegue colocar comprimento e altura e já se tem um valor de gasto de material e até mesmo a quantidade de material que você vai precisar ter. É importante cadastrar o litro que você paga no seu combustível e aqui a quantidade que o seu veículo faz por litro de combustível, quantidade de quilômetros. Se for precisar alterar aqui, gente, altera somente esses dois últimos números aqui, tá? Não mexe no restante, porque vai alterar a fórmula. E aqui embaixo você tem os outros gastos, né? Pedágio, manutenção. Se não tiver pedágio, não coloca. Se for almoçar, coloca o valor, se não, não coloca. Somente almoço somente para uma instalação, não para todas do dia, a não ser que você divida. Taxa do cartão, se for passar no cartão de crédito ou débito, se não, também não coloca. Manutenção do veículo é importante colocar, não tem uma porcentagem específica, mas se vamos supor que você não quer, então também não coloca, tá? Aqui a quilometragem, no valor aqui do combustível, ela já está somando ida e volta, tá? Então é 32 quilômetros, R$ 32, ida e volta, né? O valor que você vai gastar de combustível. Então aqui foi a primeira planilha. Ao lado, aqui embaixo, onde está escrito março, você pode renomear, tá? Aqui seria uma outra planilha que você consegue ter a soma dos valores, que seria lucro, salário, gasto de material, gasto de combustível, a soma que você tem de valor que você separou para manutenção do veículo e a quantidade de quilômetros que você andou. Aqui ao lado a gente deixou uma meta para o seu salário. Então vamos supor que a sua meta seja R$ 4.000 de salário. Aqui ele vai mostrar quanto que falta. E aqui tem a soma do salário, mas aqui embaixo também, na coluna do salário, também vai ter esse mesmo valor, tá? É só para visualizar melhor, já está aqui ao lado também. Então aqui você pode cadastrar, por exemplo, no dia 1º de março, você pode nomear o seu pedido de uma forma que você consiga localizar, se preciso for, ou numeração, ou algum código, isso fica a critério de vocês. Então vamos supor que no dia 1º, meu pedido número 1, eu tive os 10%, né, do meu serviço, que foi R$ 23. O meu salário ficou R$ 137,55.
tive gasto de material 62,24. O gasto de combustível, vamos supor que você mora num condomínio e você fez lá mesmo, então você não utilizou o veículo. Então, não houve gasto de combustível, né? E a manutenção eu separei mesmo assim R$ 10 e não tive quilometragem porque eu não utilizei o veículo. Então, fazendo esse cadastro aqui, ele já vai somando o seu salário, tá? A mesma coisa no dia seguinte, fiz outra instalação. Então, de acordo com o que você colocou os valores aqui, verificou os gastos, lucro, salário e tudo mais, você coloca essas informações aqui e aí ele já te dá quanto que falta e o total do seu salário. E dessa forma também é importante você ter um controle de tudo que entra e tudo que sai da empresa, seja em valores, em questão de material, né? Ou você controla, tenha um caderno e nesse caderno você monta um controle para saber exatamente um só para salário, outro só para material, ou você faz em planilhas, ou você até mesmo pode fazer contas, abrir contas em bancos diferentes. Hoje em dia tem bastante banco digital e você consegue abrir conta facilmente e para cada uma você deixa para uma finalidade, né? Uma para salário, uma para lucro da empresa, outro para material e assim você consegue ter um controle melhor de o que utilizar para si e o que utilizar para a empresa. É o que é benefício seu e o que é para a empresa. Eu espero que essa planilha possa ajudar a sua empresa. Como eu falei no início do vídeo, muitos acabam cobrando de forma aleatória, até mesmo cobram por metro e não tem a noção dos reais valores que teria, tanto de gasto quanto de lucro, ou até mesmo se está no prejuízo, né? E com essa planilha você consegue ter esse controle melhor.